Antes de embarcarmos nesta jornada emocionante, por favor, não se esqueçam de deixar aquele gostei e se inscreverem no canal. Sua ajuda é crucial para continuarmos trazendo histórias inspiradoras como esta até vocês. Vamos abordar uma história impressionante que certamente irá surpreendê-lo. Bem-vindo a uma viagem fascinante à antiga cidade de Pérgamo, um lugar rico em história e significado religioso. Pérgamo, localizada na atual Turquia, era uma cidade que se destacava tanto em termos de cultura quanto de religião. Pérgamo era também conhecida por seu grande teatro, biblioteca e centro médico. A Biblioteca de Pérgamo é notável por ter sido um dos primeiros locais a usar o pergaminho como meio de escrita em substituição ao papiro. Os pergaminhos eram feitos a partir de peles de animais, geralmente de carneiros ou cabras, e eram mais duráveis e flexíveis que o papiro, tornando-se um avanço importante na preservação de textos antigos. O nome pergaminho tem suas raízes em Pérgamo. A biblioteca abrigava uma vasta coleção de manuscritos que incluía obras literárias, filosóficas, científicas e históricas. Ela era um importante centro de pesquisa e estudo para estudiosos da época helenística. Além disso, a biblioteca tinha conexões com outros centros culturais, como Alexandria, no Egito, e Atenas, o que permitia a troca de conhecimento e aquisição de obras literárias. A Biblioteca de Pérgamo existiu até a conquista romana de Pérgamo no século II a.C., quando a coleção foi levada para Alexandria, onde se acredita ter sido fundida com a famosa Biblioteca de Alexandria. O nome Pérgamo tem origem na palavra grega purgos, que se refere a uma torre, castelo ou fortificação. Além de sua conexão etimológica, Pérgamo também era um importante centro de adoração a várias divindades. A cidade possuía uma impressionante acrópole, situada a uma altura de cerca de 300 metros, onde se encontravam numerosos templos dedicados às divindades reverenciadas na região. No cume dessa colina, destacava-se um templo em honra a Zeus, ao lado do qual havia um templo dedicado à deusa Atenas. Pérgamo também se destacava como o epicentro do culto a Asclépio, a divindade associada à cura, frequentemente representada como uma serpente. O corpo de médicos sacerdotes que servia no templo de Asclépio era amplamente renomado na região. Eles desempenhavam um papel de grande importância no campo da medicina e misticismo. O templo não era apenas um local de tratamento médico, mas também um centro de medicina esotérica, onde os doentes eram admitidos para uma variedade de tratamentos. A cura era frequentemente associada a sonhos, nos quais os próprios deuses se comunicavam com os enfermos. Portanto, não é exagero afirmar que a cidade de Pérgamo era uma fortaleza de várias religiões e cultos pagãos. Esse ambiente complexo e hostil tornava desafiador para uma comunidade cristã existir e prosperar. No entanto, a igreja de Pérgamo enfrentava desafios únicos. Vamos agora mergulhar no texto bíblico de Apocalipse para entender melhor o que estava acontecendo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Pérgamo abrigava templos dedicados a várias divindades pagãs,
incluindo o culto ao imperador romano. A menção ao trono de Satanás reflete a influência predominante da idolatria e dos cultos pagãos na cidade. O cristianismo primitivo frequentemente se confrontava com cultos e práticas religiosas que eram contrárias aos ensinamentos de Jesus. Embora o livro de Apocalipse não forneça detalhes específicos sobre a morte de Antipas, a menção dele como uma fiel testemunha implica que ele era um cristão dedicado que se recusou a renunciar à sua fé, mesmo diante da hostilidade e da perseguição que prevaleciam na cidade de Pérgamo. Além disso, o texto se refere aos seguidores da doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Ambos representam desvios da fé cristã, onde alguns membros da igreja de Pérgamo estavam dispostos a comprometer sua fé e se envolver em práticas idolátricas e imorais. Algumas interpretações sugerem que os nicolaítas promoviam uma forma de cristianismo que permitia um excesso de liberdade moral, incluindo práticas imorais ou idolatria, em contradição com os ensinamentos cristãos tradicionais. No entanto, a mensagem de Apocalipse é de encorajamento e exortação à igreja de Pérgamo. Jesus se apresenta como aquele que possui a espada afiada de 2 gumes, simbolizando sua autoridade divina para julgar e purificar. Ele chama a igreja ao arrependimento e à fidelidade, prometendo recompensas aos que vencerem. A recompensa prometida aos vencedores é simbólica e cheia de significado. O maná escondido é uma referência ao alimento que Deus providenciou para os israelitas no deserto durante a sua jornada do Êxodo. Esse maná era um símbolo da provisão divina. Portanto, dar do maná escondido representa o suprimento espiritual que Deus concede aos vencedores, ou seja, aos fiéis que perseveram na fé. A pedra branca é um símbolo de pureza e aprovação divina. Nas culturas antigas, uma pedra branca era frequentemente usada para conceder votos de aprovação ou absolvição em julgamentos ou decisões. Receber uma pedra branca simboliza a aceitação divina e a absolvição dos pecados. O novo nome escrito representa uma nova identidade espiritual e comunhão especial com Deus. Isso pode simbolizar uma renovação espiritual e um relacionamento mais profundo e íntimo com Deus. A história da igreja de Pérgamo nos lembra que, mesmo diante de desafios e tentações, a fidelidade a Cristo é inestimável. Esta igreja é uma parte importante da história do cristianismo primitivo e nos lembra da importância da fidelidade e do arrependimento. Que possamos aprender com sua história e aplicar suas lições em nossas próprias vidas.